Gabriel, já faz um bom tempo que eu estou na moita, mas aprove o Senhor que fosse hoje, né, que novamente eu tivesse a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos algo que o Senhor já falou no meu coração. Então, a minha oração nessa noite é que Deus fale no seu coração na mesma medida que Ele falou no meu, para que nós possamos sair daqui mais edificados pela palavra do Senhor. Abre sua Bíblia comigo aí, por gentileza. São apenas 2 versículos, no Gênesis capítulo 3, versículo 6, e no capítulo 4, no verso 8. Como é o povo que vem na quinta-feira, eu tenho certeza que você já ouviu, você já leu esse texto. Sabe quando a gente vai fazer aquela campanha de ler a Bíblia toda, né? Desse texto você passou. Talvez você não passou do Levítico, talvez você não passou lá de Juízes, nem dos pequenos profetas, mas desse texto eu acredito que você passou. E acredito também que você já ouviu algumas ministrações sobre esse texto, mas Deus tocou no meu coração para a gente falar sobre família. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu diria: cuide do seu jardim. Estamos no mês da família, o último culto, não, domingo é o último culto, né? Estamos nesse mês falando sobre a família, e vamos falar de uma família, e tentar trazer para as nossas vidas, não só para a nossa família, mas também para o nosso ministério, alguns ensinamentos em cima dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Você achou aí? Gênesis 3, no versículo 6 diz assim, ó: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Agora lá no capítulo 4, no verso 8, diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Santo Deus eterno Pai, ó Deus santo, Deus poderoso, eis aqui, ó Pai, a minha vida, ó Deus, me usa, ó Pai, como instrumento vivo nas tuas mãos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que não seja, Pai, as minhas palavras, que não seja, Pai, as minhas ideias, que não seja, Deus, aquilo que eu penso, Deus, mas que seja, Deus, a tua voz ministrada para os nossos corações nessa noite, Pai. Por isso eu te peço, Deus, fala a cada um de nós para o nosso particular, Pai. Só aquele, Pai, que sondas, o Pai, conhece a cada um de nós e sabe, Pai, daquilo que nós precisamos, Deus, para continuar, Pai, na nossa caminhada, Pai. Por isso eu te peço, fala, Deus, a cada um de nós, conforme, Deus, a necessidade de cada um, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto fala de uma família, da primeira família. José até começou a falar isso, essa foi a primeira família. Mas, antes de entrarmos no texto que lemos, e você já conhece todo o contexto que envolve essa família, eu queria fazer algumas considerações bem rápidas, para a gente entender um pouquinho. Lá em Gênesis 1, nós lemos lá Gênesis 3, a gente voltar um pouquinho, lá em Gênesis 1, você vai ver o primeiro versículo, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez o capítulo 1 poderia terminar aí, porque Deus, Ele é Deus, Ele não precisa te dar satisfação para mim, como Ele criou os céus e a terra, e tudo que nele é. Ele não precisava dar detalhe por detalhe, mas se você ver todo o capítulo 1, você vai ver que Deus teve o cuidado, não, Deus teve sim o capricho, talvez, de falar item por item, como Ele criou o céu, como Ele criou o mar, como Ele criou os animais, como Ele criou tudo, detalhe por detalhe. Mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele quis mostrar para mim e para você que além de ser esse Deus, Ele também é nosso Pai. Porque quando o Isaac me pergunta algo, eu não me resumo, nem fico na restrição de só responder aquilo que ele me pergunta. Eu creio que nós pais, vocês que são mães, também são assim, quer dar mais detalhes, porque é gostoso ter isso com o filho, não é? Com quem a gente lidera, não é, sabe? É gostoso você ter esse contato, de poder falar e de poder ouvir. Deus teve esse cuidado com a gente, de mostrar assim, olha, eu sou Deus, eu criei todas as coisas, tudo que vocês estão vendo, e tudo que vocês ficam encantados, foi eu que criei. Mas do mesmo jeito que eu sou seu Deus, eu também sou seu Pai. E Ele me dando esses detalhes, eu entendo que Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo, não superficial em apenas alguns dias, algumas horas aqui na igreja, mas Ele quer ter um relacionamento comigo todos os dias, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente coloca na mão de Deus, às vezes a gente entrega para o Senhor só aquilo que a gente acha que a gente não consegue resolver, não é? Se eu estou desempregado e preciso de um emprego,
eu vou colocar o currículo lá, mas aí já não cabe mais a mim, né? Então essa causa eu vou colocar no altar do Senhor. Agora, se eu preciso comprar um gás, e se eu tenho dinheiro no meu bolso, ou se eu tenho pelo menos um cartão de crédito, o crente tem que ter crédito, né? O crente não pode estar devendo na praça por aí. Ele sabe que ele, entre aspas, na cabeça dele, ele pode pensar, eu não preciso de Deus para resolver isso, porque eu tenho meios para fazer. Irmãos, a gente erra, e muitas vezes a gente toma decisões equivocadas, porque a gente quer fazer da nossa maneira. A gente não pergunta o que Deus quer para a minha vida. Talvez um detalhe simples, eu preciso buscar a direção de Deus, assim como Ele me deu detalhes da criação, eu também preciso dar detalhes da minha vida para Ele, para que na minha vida seja feita a vontade dEle o tempo todo, porque como a Bíblia diz, né, e todo mundo conhece, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor todos os dias. Mas aí você continua lendo, você já leu o capítulo 1 e você vai ler o capítulo 2, e lá você vai ver que Deus, Ele criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou Adão para quê, irmãos? Para governar sobre tudo aquilo que ele tinha criado. Aí você pensa assim, olha, Adão foi o primeiro homem e ele certamente cultuava o Senhor, ele cultuava Deus, sem dúvida, mas tinha uma igreja para ele poder cultuar? Tinha pastor para poder liderar ele, pastorear ele? Tinha ministério de louvor para conduzir ele à adoração? Não, irmãos, não. Adão cultuava a Deus na medida que ele cuidava daquilo que Deus tinha dado para ele, tinha confiado na mão dele. Cada ato que Adão fazia, né, nos cuidados com os animais, colocando nome nos animais, imagina o trabalhão que ele tinha, né? Não dava nem tempo dele mexer no Orkut. Alguns eram do tempo do Orkut, não dava tempo de mexer no Orkut, não dava tempo dele mexer no MSN, não dava tempo dele, não dava tempo, porque ele tinha muita coisa para fazer, e isso que ele fazia, cultuava ao Senhor. E é onde eu tirei o tema dessa mensagem. Adão cuidava do jardim de Deus, e como nós temos cuidado daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E eu não digo só em relação à igreja, mas eu também digo em relação, e principalmente, por estarmos no meio da família, como que eu tenho cuidado, como que você tem cuidado da sua família. Eu preciso entender, meu pastor, que a minha família, como a Josiane disse, e não tem como dizer que ela colou, porque a letra é bem pequenininha, olha, ela não enxerga essa letra que nem de óculos. A nossa família, irmãos, é o nosso maior ministério. Tem um texto bem bacana e bem forte, que Paulo escreveu em Timóteo, diz assim, aquele que cuida dos seus, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, é pior que o infiel. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente cuida de tantas coisas dentro da igreja, né, pastor? Eu não faço ideia, e Deus me perdoe dizer isso, nem quero saber. Deixa com o senhor e com o pastor Gabriel. O quão difícil é cuidar de uma igreja. Líderes de ministério, Silas, a Sara, as irmãs, o Agnes. Eu imagino, em algum momento da minha história eu já passei por isso, como é difícil você lidar, você cuidar de um ministério. O pastor Gabriel fala que é um ato pastoral cuidar de um ministério, um grupo de jovens, um grupo de homens, um grupo das irmãs, seja, né, um líder da diaconia, seja o que for, é um grupo, é pastorear. Como é difícil, irmãos, como é difícil você lidar com as situações, né, as dificuldades que se apresentam, né, um dia após o outro, uma semana após a outra, porque além de cuidar de tudo isso, a gente trabalha, a gente tem atividades. Eu fiquei, irmão, só abrindo um parênteses bem rápido, fiquei com uma inveja? Não, fiquei assim espantado. Essa semana teve a convocação, né, para a Copa do Mundo, e as pessoas ficaram, será que o Neymar vai? Será que o Neymar vai? Meu Deus, eu queria ter esse tempo. Eu queria ter esse tempo de me preocupar se o Neymar vai para a Copa ou não. Eu queria ter esse tempo. Eu estou fazendo 2 pós-graduação, uma foi até o pastor Gabriel que me ajudou lá pela IFRJ. Eu estou estudando para o concurso público, eu trabalho, eu faço esse trabalho, tenho uns cuidados com a igreja, sei lá, não quero saber se o Neymar vai para a Copa ou não vai. Tem coisas muito mais importantes para eu pensar, para eu poder, sabe, me ocupar. E às vezes, irmãos, nos ocupamos de coisas que são fúteis, ocupamos de coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Precisamos, irmãos, cuidar sim das coisas e tal, mas principalmente da nossa família, principalmente do nosso ministério. Às vezes eu sou um amor de pessoa com o meu pastor, eu abraço ele, beijo ele, carrego ele no colo se eu preciso, mas dentro de casa eu sou um cabeção. Eles estão, é só uma situação hipotética, tá, irmãos? Não que eu seja assim.
Não que eu seja assim. Mas talvez você conhece alguém que seja assim. Ou talvez em algum momento da sua vida você viveu isso com seus pais. Meu pai era tão brabo com a gente, pastor, mas tão brabo, que quando ele chegava, dava aquele frio na barriga, sabe? A barriga ficava pianinha, a gente nem falava alto dentro de casa. Quando a gente tinha informação que ele ia trabalhar no final de semana, a gente ficava relaxado. Às vezes, a gente é tão bonzinho com os outros de fora, e com os de dentro de casa a gente não é tão bonzinho assim. E a gente precisa sim ser bonzinho com os de fora, mas principalmente com os de dentro de casa. Nosso maior ministério, o nosso jardim é a nossa família, sim. Na hora de vir para o culto, alguém passou mal, eu não vou conseguir vir no culto não, eu vou no culto, vou deixar... Não, errado. Eu conversei inclusive com o Caio sobre isso uma vez, que a Laísa estava menorzinha, estava requerendo bastante cuidado, eu conversei com ele sobre isso. A nossa família é prioridade, porque se eu não cuidar, se você não cuidar da sua família, quem vai cuidar? Agora, se você não vier no culto, alguém vai dirigir o culto, alguém vai cantar, alguém vai pregar, a obra do Senhor vai ser feita. Mas e lá dentro da sua casa? Irmãos, precisamos não apenas aprender, porque aprender a gente já sabe, a gente conhece essa teoria, a gente precisa colocar isso na nossa vida. Eu preciso entender que o meu filho, a minha esposa, o meu enteado, os meus pais, os meus irmãos são prioridades para mim, e torço para que eu seja prioridade para eles, porque essas são as pessoas que o Senhor me confiou. Aí sim, amém, a minha família está bem, está todo mundo bem, glória a Deus, então vamos para a igreja. Eu preciso cuidar do meu ministério na igreja. Tem um texto bem bacana, lá em Mateus 23, Jesus repreendendo os mestres da lei, diz assim, vocês dão dízimo, mas vocês negligenciam a justiça. Ele fala assim, vocês podem fazer uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo. Então eu posso cuidar da minha família? Está cuidado? Amém, agora eu vou cuidar do meu ministério. E às vezes, irmãos, a gente dá desculpa, às vezes a gente arruma pretexto, e ninguém vai saber, pastor. Se eu falar que eu estou trabalhando domingo à noite, quem vai saber? Além da Jocely, do Isaac e do Nicolas. Ninguém vai saber, mas como eu já disse no ministério de louvor, mas Deus está vendo. Deus sabe a condição de cada um de nós. Deus sabe a capacidade que nós temos, a disponibilidade que nós temos para cuidar daquilo que Ele confiou a nós. Então nós precisamos fazer, irmãos, com todo amor, não por obrigação, mas com todo amor, com todo zelo, lembrando que foi Ele que nos deu, então a gente só está devolvendo algo que Ele nos deu dentro da casa do Senhor. Nós precisamos cuidar do jardim assim como Adão criou, amém? Mas vamos seguir, irmãos. Se você ler mais um pouquinho, você vai ver lá no capítulo 2, no verso 18, que Deus, vendo que Adão estava com todo aquele trabalho para fazer, estava só, Ele cria Eva para poder ser auxiliadora. E o texto diz, na versão que eu li, o texto diz que é uma auxiliadora idônea. Olha o padrão de Deus para quem está na expectativa de uma namorada. Você tem uma namorada? Tem gente que na expectativa de namoradas aqui hoje. Não tem ninguém na expectativa de namorada. Alguém que seja auxiliador e idôneo. Às vezes o nosso critério, pastor, não dentro da igreja não, lá no mundo, na igreja não acontece isso não, no conforto menos ainda. Às vezes a gente busca outros critérios, o mundo busca outros critérios, como a pessoa ser bonita, ou se for uma menina, quer buscar um menino que tenha um poder aquisitivo para dar uma segurança para ela. Eu estou mentindo, irmãos? Eu trabalhava no Royal, pastor, isso foi em 1999, alguns anos atrás. Aí tinha 19 anos, e tinha um amigo que trabalhava no outro setor, que ele era bonitão, sabe? Tinha um corte legal, assim, bonitão, e ele fazia sucesso com as meninas. Aí um dia ele falou assim, André, vai lá, fala com aquela menina lá que eu quero o telefone dela. Eu, cara de pau, né? Eu fui lá e falei assim, aqui, moça, o rapaz ali, que trabalha ali, ele queria seu telefone. A irmãzinha dela, pastor, olhou para mim com a cara brava e disse, é ruim da minha irmã namorar um menino que trabalha no mercado, hein? Eu tomei um toco de tabela, nem era para mim aquele toco, era para o outro. Está vendo o critério? Se ele trabalhasse numa CSN, fosse chefe ou numa multinacional qualquer aí, numa Coca-Cola, numa Peugeot, talvez ele seria um menino para ela. Mas nós, servos do Senhor, não podemos ter parâmetros como o mundo tem. Nosso parâmetro não precisa ser aquilo que a palavra nos diz, porque essa pessoa que a gente escolhe para viver, Abner, o resto da vida, você está solteiro. Por mais bonita que ela seja hoje, daqui a alguns anos essa beleza vai acabar. Talvez por maior aquisitivo que essa pessoa tenha,
Talvez esse dinheiro uma hora pode acabar, mas o caráter não acaba. A pessoa ser confiável, isso não passa. Consegue entender que a Bíblia nos ensina a ter pessoas, a buscar pessoas que tenham o coração voltado para Ele? Inevitavelmente essa pessoa vai ser confiável, inevitavelmente essa pessoa vai ter bons caráter e vai ter princípios cristãos que vai te ajudar, que vai nos ajudar na nossa caminhada. Amém, irmãos? Mas vamos continuar, irmãos. Essa família, irmãos, que nós estamos, e agora eu já pretendo te pegar minha água, irmão, que ela vai estar menos gelada. Essa família que nós estamos falando, nós vamos falar, e agora eu quero um pouquinho mais em cima do texto que nós lemos. Ela nos ensina muitas coisas e, como toda pessoa, né, como toda família, como todo grupo de pessoas, e nos ensina o que fazer e nos ensina o que não fazer. Tem uma frase bem conhecida por aí, né, que ninguém é tão analfabeto que não tem o que ensinar e ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender. Às vezes, por mais inteligente que a gente acha que a gente seja, sempre tem algo para a gente aprender. E às vezes a gente aprende com as crianças que não tem uma família, que não tem uma base, uma estrutura como nós temos, né? Às vezes nós aprendemos com pessoas que não têm a 4ª série. Eu lembro muito do pai do pastor Ioséias, o senhor João Batista, que vinha aqui na frente e pregava. Irmãos, ele era um fofo, dá vontade de levar ele para casa. Só não dava para pegar ele no colo porque ele era pesadinho, sabe? Mas dá vontade de levar ele para casa, de tão fofo que ele era. E falava da Bíblia, contava experiências que poderia fazer tantos cursos de teologia e tal, que a gente não chegaria naquele nível. Mas, irmão, a gente precisa estar com esse coração aberto para tentar, para querer aprender. Eu fiquei arrepiado vendo as crianças cantando hoje. Vocês viram a intensidade que elas estavam cantando? E muitas delas talvez não tomaram nem café da tarde para vir para o culto. Muitas delas passaram dias difíceis durante essa semana. Uma delas ligou para a Josiane alguns dias atrás, aí apavorada, pedindo ajuda. Tia, eu preciso conversar um pouco. E às vezes nós temos a estrutura que elas não têm e não fazemos a metade do que elas fazem. Não entregamos para Deus a metade do que elas entregam. Então às vezes a gente precisa descer um pouquinho do nosso pedestal, pastor, e falar assim: olha, eu preciso aprender sim. Elas vão ensinar, a Sara vai ensinar, a irmã vai ensinar, o irmão vai ensinar, porque são instrumentos de Deus. E essa família nos ensina, irmãos, nos ensina sim muitas coisas. E era uma família como qualquer outra, que tinha os problemas para resolver, situações para resolver como qualquer uma outra. Às vezes a gente vê na igreja assim, né, algumas famílias chegando e todo mundo feliz, sorrindo. A gente pensa, né, fala assim: olha, será que é só a minha família que tem problema? Os irmãos são tão bem, tá num clima ali tão gostoso, né? Será que é só lá em casa que não tem problema? Não é, irmãos, todos nós temos. Talvez essa família que tenta passar uma impressão que é uma família perfeita, talvez ela tenha mais problema que todas as nossas juntas. Porque a primeira coisa para a gente poder resolver um problema é poder identificar ele, para poder trabalhar em cima dele. E essa família tinha questões e nós temos questões para resolver. A gente só precisa saber aonde a gente vai buscar. Às vezes a gente busca em tantas coisas, né? A gente busca num amigo que não serve ao Senhor, que não teme ao Senhor. Às vezes a gente busca, hoje em dia até na IA nego está buscando orientação, buscando direção, mas nós temos a palavra do Senhor para nos ensinar. E alguns ensinamentos que eu aprendi, irmãos, lendo esse texto, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, que nós lemos até no 8, são 4 pontos, são bem rapidinho. Lá em Gênesis 2, você está com sua Bíblia aberta aí? Você lê comigo, por gentileza? Lá no capítulo 2, no verso 2, diz assim, ó: no 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Lá tem um outro texto também, lá em Marcos 6,31, Jesus disse: vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Você reparou que nesses 2 textos fala sobre a palavra descansar? Em Gênesis fala e no Evangelho fala sobre descansar. Como que eu vou cuidar da família que o Senhor me confiou na mão se eu não estou descansado para isso? Se eu não tenho condições físicas
e emocionais para isso. Como que eu vou cuidar do ministério que o Senhor me deu, que o Senhor confiou a mim, se eu não consigo parar e descansar? Como, irmãos? Fala para vocês, é impossível. É impossível. Não tem como a gente cuidar de alguém se a gente não está bem. E às vezes a gente faz tanta coisa, né, pastor? O texto de Marcos diz, né, as pessoas estavam tão ocupadas que iam e vinham, não tinham tempo nem para comer. Imagina, Luiz, não ter tempo para comer. Alguns de nós separavam assim, não, agora eu vou comer. Essas pessoas não tinham tempo nem para comer, quem dirá para descansar, e Jesus viu isso, e o Senhor nos alerta sobre isso. Precisamos, irmão, descansar, precisamos pegar nossa família. Ah, irmão, estou sem dinheiro. Ah, então vai para a praça ali da vila, senta lá com a sua turma lá, deixa as crianças correrem, senta lá, come uma pipoca que é 3, 4 reais, talvez você tenha 3 ou 4 reais para comprar uma pipoca, talvez divide uma pipoca para todo mundo. Vai no zoológico que é de graça, você não paga para entrar, você não paga para brincar, você não paga para ver os bichos são meio dorminhoco, mas você, pelo menos vocês são de casa, pelo menos você descansou um pouquinho, pelo menos você saiu da rotina. Mas a gente pensa que talvez assim, olha, se eu não fizer isso aqui que eu tenho que fazer, não, irmãos, descansa, relaxa a sua cabeça, descansa a sua cabeça, descansa seu coração, para um pouco, respira um pouco, para assistir um filme, irmão, com a sua esposa, assistir uma série. A nossa vida não é só trabalhar, sem querer ser dramático, mas já sendo, daqui a pouco a gente morre e fica tudo para ir. Isso se não vier um abençoado, não usufruir daquilo que a gente plantou, né? Olha que perigo. Você luta, Luiz, você trabalha todo santo dia. Você está lá acordando cedo, dormindo tarde, vai para a oficina, fica na loja. Daqui a pouco tem outro lá usufruindo. Irmão, não vai puxar o pé de ninguém, para. Olha isso, irmãos, entende como isso é verdadeiro? Quantas pessoas você conhece que às vezes, de tanta atividade, a pessoa bateu biela, a pessoa bateu os pinos e aí não dá para fazer mais nada. A gente precisa ouvir esse alerta do Senhor para nós nessa noite, a gente precisa parar um pouco para descansar. Às vezes o ministério suga bastante da gente, né, pastor? Talvez do pastor bem mais, dos pastores bem mais. A gente precisa em algum momento do nosso ano, da nossa semana, do nosso mês, tirar dias para a gente poder descansar. Que quando voltar, vai voltar voando, vai voltar bem. Aí vai ser, sabe, vai ser aquele instrumento, sabe, aquela arma poderosa na mão do Senhor. Amém? Um outro ponto, irmãos, que Deus falou muito ao meu coração. Você viu que tanto no episódio de Eva, que ela comeu aquele fruto e deu para Adão, tanto no episódio quando Caim mata o seu irmão, você reparou que eles tiveram uma escolha? A serpente não pegou aquele fruto e não enfiou na boca da Eva assim, come. Não, ela seduziu a Eva, ela persuadiu a Eva, mas a Eva escolheu comer. A mesma coisa com Caim. Caim planejou, ele pensou assim, olha, vou levar o meu irmão para o campo, porque lá não vai ter ninguém olhando, lá se ele gritar não vai ter ninguém ouvindo, eu vou levar o meu irmão. Olha, irmãos, olha, não sei quem mais aqui tem irmãos mais novos, mas eu tenho um irmão que tem 15 anos de diferença a menos que eu vejo ele quase como um filho, sabe? Imagina o irmão mais velho planejar matar o irmão mais novo. Olha que ponto que essa família chegou. Olha que ponto que Caim chegou para fazer uma barbaridade dessa, e ele escolheu. Não foi um acidente, ele estava limpando a arma dele ali e pá! Não foi um acidente, ele escolheu fazer aquilo. Irmãos, precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. O diabo vai tentar de toda maneira nos dizer que aquilo é o correto, que aquilo é o melhor, que aquilo que se deve fazer naquele momento. Mas eu preciso, como cristão que eu sou, como temente a Deus que eu sou, entender se aquilo é a vontade de Deus ou se aquilo é o diabo. E é fácil, irmãos, não é difícil. Enquanto o diabo quer matar, roubar, destruir, Deus quer dar vida. Então a escolha entre a morte ou a vida. Tem outro texto que diz lá em Jeremias. Cadê o texto? Escolhei, pois, a vida. Me ajuda aí, pastor, me fugiu agora. Você tem diante de você a bênção ou a maldição? Eu estava vendo aqui em algum lugar aqui, eu já perdi. Mas ele fala,
o texto é tão rico que ele diz, o texto diz assim: olha, você tem na sua frente a bênção ou a maldição, o que você vai escolher? E a palavra diz, olha, escolhe pois a vida. É como se o professor já desse a cola, fala assim: olha, a questão é essa, mas a resposta é essa. Devemos, irmãos, escolher a vida, devemos escolher fazer o bem para as pessoas, devemos escolher fazer a vontade de Deus para as pessoas. O pastor José, Deuteronômio, qual? 11:26. Eu estou espantado porque não está aqui fácil para mim aqui, que estava... não é o 30:19. Aqui: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Aí Deus diz: escolhe pois a vida, para que tu vivas, tu e a tua descendência. Às vezes, irmãos, vamos fazer uma escolha importante na nossa vida, a gente pensa assim: olha, eu vou fazer isso porque o meu coração está dizendo isso. Quem já ouviu isso? Ou quem já pensou ou falou isso? Não, vou seguir meu coração está direcionado para isso. Mas a palavra do Senhor em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas. E a versão que eu li diz: desesperadamente corrupto. Não posso seguir algo que é desesperadamente corrupto. Não, eu preciso seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. As escolhas que eu preciso fazer precisa ser conforme a vontade de Deus. E como eu vou saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Só quando eu tenho vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de louvor e adoração a Deus, eu vou saber. Porque Deus vai me falar, irmãos. Deus vai te falar com a vontade dele. Deus vai te mostrar o que você precisa escolher. Seja através dele falando com você de uma forma direta, seja através da ministração da palavra, seja através de um louvor, ou da ministração do louvor, ou através de um irmão que do nada fala algo que você não estava esperando, nem era do contexto, mas Deus usou para falar. Só que às vezes nós nos sentimos tão autossuficientes que a gente já escolheu, a gente só quer que Deus confie na nossa escolha. Não, é Ele que vai falar o que nós devemos fazer, quais as escolhas que nós precisamos fazer. Amém? Outro ponto: não veja o seu irmão como concorrente. Caim viu Abel dando a oferta dele para Deus, e a oferta de Abel sendo aceita dele não, ele viu o irmão dele sendo como se fosse um concorrente. E às vezes nós temos esse mesmo sentimento dentro da igreja, às vezes a gente tem esse mesmo sentimento dentro da nossa família. E não, irmãos, nós somos um time. Pensa se no time se fosse 11 Neymar, daria certo esse time? O goleiro ia ser frangueiro, a zaga ia ser péssima, a zaga ia ser igual no Vasco, né? Ia ser péssima, o meio campo ia ser igual no Vasco também, péssimo, o ataque ia ser igual no Vasco, péssimo, ia ser o time do Vasco. Brincadeira, pessoal. Mano, nós somos um time. Um canta, o outro prega, o outro ensina, o outro dirige a escola dominical, o outro cuida da cantina. Foi domingo que eu cheguei atrasadão, os irmãos estavam na cantina, o culto aqui comendo solto. Depois eu assisti o teatro, eu assisti tudo que o Isaac gravou, eu assisti tudinho. E os irmãos estavam lá na cantina, irmãos, colaborando. Só que a gente estava, as pessoas que estavam, né, eu cheguei depois, estavam aqui dentro do culto, não faz ideia o trabalhão que deu. Era só um cachorro quente e refrigerante, mas imagina o trabalho que deu. Imagina se não tivesse eles lá dentro para fazer. Imagina se não tivesse as irmãs para cuidar das crianças como tem. Imagina se não tivesse um tesoureiro para cuidar das finanças. Se não tivesse uma secretaria, uma secretária para cuidar dessa parte burocrática da igreja. Imagina como seria. Irmãos, nós somos um time e precisamos um do outro. O camarada não bate o escanteio e corre para dentro da área e faz o gol. Alguém bate e alguém faz o gol. Entendeu? Nós somos esse time, irmãos, e nós estamos todos caminhando na mesma direção. Não é um cabo de guerra, é todo mundo correndo junto. Já viu o maratona de São Silvestre? Todo mundo correndo na mesma. Já pensou se um ali fosse o contrário? Imagina, se um só fosse o contrário, ia sair batendo, trombando com todo mundo. E a igreja não pode ser assim, irmãos. Dentro da nossa casa não pode ser assim. Nós somos um time, estamos todos olhando para o mesmo alvo que é Jesus. Estamos todos olhando para o mesmo alvo que é a Canaã celestial. Então eu preciso ajudar os irmãos no que os irmãos precisarem. E os irmãos precisam contar comigo. As pessoas precisam olhar para mim e falar assim: olha, essa situação eu vou ver com o irmão André, se ele pode me ajudar. Essa questão eu vou ver com a minha irmã Elaine, se ela pode me ajudar. Porque ela vê que a gente está torcendo por ela. E eu vejo muito isso, pastor, quando a gente vem pregar, né? A gente sente que está um torcendo pelo outro, que está um orando pelo outro.
Quando o pastor Gabriel, o pastor Márcio vai pregar, eu fico assim: Deus, vai lá, usa eles com autoridade, com graça, com ousadia. Eu sei que eles pregam, né, há centenas de anos. Não, centenas não, menos um pouco. Eles pregam já há muito tempo. Um pouquinho menos que isso. Talvez eles tenham, né? Não precisaria que eu orasse, mas eu faço questão de orar, Senhor. Eu sei que eles já oraram, eu sei que eles já passaram dias orando, fazendo propósito, mas eu preciso dar, sabe, a minha parcelinha de contribuição, orando junto. Oh, Deus, usa eles para que alguém se converta nessa noite, para que alguém volte para os seus caminhos nessa noite. Quando faz o apelo, é o pastor que pregou, é o outro pastor que está fazendo um apelo, mas eu estou orando: Senhor, toca, quebra aquele coração de pedra, quebra aquele coração de gelo. Um dia na festa dos jovens, né, o Isaac, um amigo nosso Isaac, foi lá para nós. Eu já estava marcando ele, pastor, que ele é desviado, né? Era, né? Na hora que foi fazer o apelo, não lembro quem pregou, se foi aquele menino lá da... Aí na hora do apelo ele foi lá para fora. Eu disse: não, eu vou atrás dele. Aí foi atrás dele e ficou logo ali depois da parte dele. E o Luiz América de olho na gente, pastor. Aí abracei, comecei a conversar com ele. Aí o Luiz América apontou o dedo para ele assim: rapaz, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Até eu tenho vontade de levantar a mão. Um cara desse tamanho, até eu falei: opa, eu vou aceitar Jesus também. Calma. Irmãos, é o mesmo propósito. A gente está caminhando junto, a gente está remando junto. Imagina se num barco, um está remando para um lado, o outro está remando para o outro. Esse barco não vai sair do lugar. Somos nós na nossa caminhada, irmãos. Somos nós dentro da nossa casa. Somos nós no contexto ali familiar. Nós somos um time. Nós precisamos que todos cheguem junto. Talvez não vá chegar todos juntos, mas nós precisamos ter esse espírito. Nós vamos chegar junto. Nós vamos continuar junto. Eu vou ajudar a minha família no que precisar. Eu vou ajudar meus irmãos dentro da igreja no que precisar. Independente do que seja, eu quero ser essa pessoa que reme junto com você. Eu quero ser essa pessoa que quando chegar lá no céu, pastor, a gente vai ter aquele apartamento bonito lá um do lado do outro. Oh, que gostoso, pastor. Assim, eu ajudei, pastor Márcio me ajudou, eu ajudei o Abner me ajudou. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Mas, irmãos, mais um ponto que eu vi nesses textos, nesses capítulos, né, que nós estamos vendo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Está lá no tema de nós sofreremos perseguição. Isso, irmãos, infelizmente é fato, e talvez seja um pouco contraditório com o que eu acabei de dizer, né? Estamos caminhando todos na mesma direção, mas sempre vai ter algo que vai te aborrecer. Sempre vai ter alguém levantado pelo próprio inimigo. Assim como foram aqueles 10 espias que deram um relatório negativo, né? Olha, a terra é boa mesmo, mas lá tem gigantes. Olha, os frutos lá são grandes, mas os homens são fortes. Talvez durante a sua caminhada você vai encontrar pessoas assim, que vai tentar te puxar para trás, que vai tentar te dar uma palavra para desanimar, que vai tentar de alguma maneira tirar você do foco. Às vezes Deus falou tão forte, né, no coração da gente, para a gente fazer algo, né, para a gente trabalhar em algo, aí vem a pensar: papai, isso não é assim não, hein? Isso é difícil, não é bem assim não. Irmão, se Deus te falou algo, você vai e faz. Vão levantar Sanbalate e Tobias? Vão ter os 10 espias falando o contrário? Vai. Mas você tem a palavra do Senhor dizendo que Ele estaria contigo, e isso basta. É muito bom ter alguém junto comigo, caminhando e me fortalecendo, me ajudando. Vamos, mas se não tiver, eu tenho a presença do Senhor. E é mais que suficiente, irmãos. É mais que suficiente. Amém? Um outro ponto, irmãos, para a gente acabar. Diz assim, ó: cuidado para não se tornar um assassino de seu irmão. Irmãos, o problema de Caim não era Abel. Abel não era o problema era o próprio Caim. Às vezes nós apontamos as pessoas, né? Poxa, eu quero fazer algo e a Sara não me ajuda. Eu quero fazer algo e o Luiz Américo não me ajuda. Eu quero fazer algo e o Silas não me ajuda. Mas às vezes o problema não são eles, às vezes o problema sou eu. Sou eu que não quero fazer, pastor. E estou colocando a culpa neles. Eles estão no propósito, eles estão na direção de Deus, mas eu não quero. Porque eu sei o quão trabalhoso é, o quão difícil é fazer algo no reino de Deus. Eu sei quão difícil é. Então, às vezes, irmãos, nós somos o Caim da história. Muitas vezes nós colocamos o outro, né? O dedão aqui está pronto para apontar. E às vezes esses 3 aqui, ó, prevalecem. Às vezes somos nós que somos os problemas. Nós precisamos, irmãos, buscar em Deus, buscar a direção de Deus.
para que a gente seja bênção na vida das pessoas, e não maldição, e não uma pedra de tropeço. E a gente precisa aprender, como Caim não aprendeu, que Deus avisou para ele: olha, se você proceder bem, a sua oferta será bem aceita. Deus fala, irmãos, com a gente. Deus nos ensina como nós devemos proceder, naquilo que nós precisamos mudar. Só que a gente fecha nossos ouvidos com as duas mãos e rejeita ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, no tempo, ninguém vai ser dado por inocente, ninguém, porque Deus tem falado, Deus tem ministrado aos nossos corações, e nós precisamos entender que nós precisamos ser bênção na vida das pessoas, nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Eu preciso, dentro da igreja, eu preciso, dentro da minha casa, me preocupar mais com as pessoas. Eu preciso, dentro dos ministérios que o Senhor tem me colocado, eu preciso me preocupar mais com as pessoas, porque a gente se preocupa pastor, às vezes com as coisas. Eu preciso dar coisas para o meu filho, eu preciso dar coisas para a minha família, eu preciso trocar de carro, porque meu carro é velho. Meu carro é velho mesmo, mas ele tem me servido, ele tem me levado do ponto A ao ponto B, igual uns e outros aí têm carretas, uns e outros têm carreta. Meu carro é velho, tem que me levar. Um golzão, pastor, um golzão. Mas eu preciso, irmãos, me preocupar não com as coisas, mas com as pessoas. Às vezes dentro da igreja a gente se preocupa com tantas coisas, marcar isso, marcar aquilo. A gente precisa, vamos lá na igreja tal, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um encontro ali, vamos não sei o quê, mas irmãos, e as pessoas que congregam junto com a gente aqui? Irmãos, parte do meu coração, parece que é uma flechada que dá no meu coração, quando eu recebo informação que alguém se afastou da igreja. Eu fico pensando, onde que eu estava, que eu não via aquele sinal daquele irmão, que aquele irmão estava para se desviar. Às vezes o irmão estava comigo, me cumprimentava, me abraçava, e no começo do culto, depois se despedia, ia embora. Onde que eu estava que eu não via aqueles sinais? Onde que eu estava, pastor? Onde que eu estava que eu não fiz nada para ajudar aquela pessoa? Irmãos, precisamos um pouco, em algum momento da nossa caminhada, a gente precisa um pouco parar de preocupar com as coisas e se preocupar com as pessoas. E talvez isso se dê, irmãos, através do diálogo. Quanto mais você conversar com a pessoa, ela mais à vontade vai estar de expor algumas situações para a gente. Só que a gente quer conversar com na nossa panelinha, a gente quer sempre conversar com as mesmas pessoas e não dar abertura para outras pessoas. Irmãos, talvez seja cobrado de nós. Uma pessoa que desvia, uma pessoa que se afasta, e talvez o Senhor leve longe, e a pessoa está longe da presença dele. Nós precisamos sim preocupar com as coisas. A minha família precisa de alguma obrinha lá em casa, a minha família precisa de comer, de vestir, a gente precisa de lazer, a gente precisa sim, mas eu preciso cuidar deles, eu preciso estar atento aos sinais. Talvez Caim deu sinal para Adão e Eva, e eles, como pais, não perceberam o sinal que Caim estava dando. Não aconteceu do dia para a noite, não foi assim. Aconteceu as ofertas aqui, e Caim já logo saiu com Abel e matou Abel ali. Não foi de uma hora para outra. As coisas foram acontecendo, e os pais não perceberam. Olha que grave, irmão. Nós pais, líderes de ministério, precisamos estar atentos aos sinais que as pessoas nos dão, para que a gente possa buscar em Deus sabedoria, possamos tratar, ajudar, ser instrumento de Deus para direcionar aquela pessoa, tirar aquilo que está nutrindo no coração. Ninguém acorda de manhã fala assim: olha, hoje eu vou trair minha esposa. Ninguém faz isso. É um processo que vai acontecer até que um belo dia algo aconteça. Ninguém acorda de manhã e fala assim: olha, hoje eu vou matar uma pessoa. Não, é algo que nasceu no coração, que foi sendo gerado e que foi crescendo, e ninguém tratou, e aquilo explodiu, pum, matou o irmão. Olha, irmãos, em nome de Jesus, nós possamos ser bênção na vida das pessoas, nós possamos nos preocupar com cada um da nossa família, com cada um que congrega aqui conosco. Nós possamos nos preocupar, irmãos, em não só receber, que a gente, talvez seja uma cultura do brasileiro, que é receber o tempo todo, nem que seja uma migalha de um abono do governo, mas a gente quer receber. Não, a gente tem mais para dar do que para receber. E a Bíblia fala, que quando você dá, você tem sobrando. Eu não digo só de dinheiro ou de cesta básica, não, eu digo de palavra de Deus, eu digo de direção de Deus. Nós precisamos dar mais para as pessoas aquilo que Deus tem falado aos nossos corações.
Tinha um tempo atrás aí, pastor, eu via 4, 5 pregações durante o dia. Tudo que eu fazia, eu estava com um fonezinho ouvindo pregação. Mas não é só ouvir, eu preciso aprender, praticar, né, aplicando e passar aquilo para frente, para que outras pessoas sejam, né, direcionadas por Deus, assim como eu estou sendo. A gente se preocupa, irmãos, muito com receber, com coisas, e esquecendo do principal. Por isso que eu finalizo essa mensagem como eu iniciei. A gente precisa cuidar do nosso jardim. Adão cuidou do jardim dele, e nós temos cuidado do nosso jardim? Uma pergunta que fica para cada um de nós, né? O jardim está lá, quem vai cuidar? Às vezes a gente se preocupa em fazer coisas, outras coisas, achando que é importante, mas não é. O nosso jardim, dentro da nossa casa, é o nosso maior ministério, é o nosso jardim mais importante que a gente precisa cuidar. A gente precisa fazer, irmãos, da melhor maneira possível. Talvez o meu melhor seja 1% do melhor do pastor Márcio, mas é o meu melhor. E se esse 1% eu preciso trabalhar para que ele vire 2, para que ele vire 5, para que ele vire 10, para que de fato, irmãos, a minha família, a sua família, a igreja do Senhor, seja uma bênção, né? Que possamos refletir em todo momento a glória e a graça de Deus. Amém? Pastor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.